Sejam bem-vindos a mais um programa Açores em Destaque, o 11º programa. Nós estamos na freguesia da Ribeira Seca, concelho da Ribeira Grande, e é daqui que nós vamos fazer o nosso programa. É deste roteiro turístico que seremos guiados pelo seu Presidente da Junta, o Sr. João Meniz. Sr. João Meniz, muito obrigado pela sua presença. É consigo que vamos fazer esta linda apresentação daquilo que está neste momento feito na Ribeira Seca. É verdade. Vamos, antes de mais, permita-me agradecer o convite e congratular toda a sua equipa por este verdadeiro serviço público. É muito agradável saber que existem pessoas que têm em mente levar um pouco daquela que é a nossa comunidade junto da comunidade que está, infelizmente, fruto das vicissitudes da própria vida noutros locais do mundo. Por isso, congratulo a si e o seu programa por esta iniciativa. Vamos percorrer aqui algumas artérias da freguesia, alguns dos locais de destaque, no sentido de demonstrar aquelas que são as nossas tradições, a nossa cultura, os locais que mais marcaram a nossa freguesia, seja do ponto de vista religioso, cultural, recreativo e até mesmo desportivo. A ideia no decorrer dos próximos momentos é demonstrar um pouco daquilo que se faz, a importância da freguesia, quer no contexto do concelho, mas também no contexto da própria região, com algumas tradições que nos marcam, que nos vincam e que muito nos orgulham. E é daqui que nós vamos até à nossa primeira peça deste programa. Vamos até ao Festival do Inhame, na freguesia dos Remédios, e já voltamos. Obrigado ao Correio da Manhã Canadá por vir aqui à freguesia dos Remédios, a todos os imigrantes Estados Unidos e Canadá. É com muito gosto que a freguesia de Remédios recebe aqui o Correio da Manhã. Essa ideia surgiu há 3 anos através do executivo da Junta de Freguesia, porque sempre foi uma tradição, um inhame aqui da Bretanha. E daí a Junta procurou promover este tubérculo. Foi uma forma que nós encontramos. Nós temos o festival, isto está sempre organizado praticamente da mesma forma. Esta organização procura ajudar as instituições da freguesia. Nós este ano temos aqui a nossa igreja paroquial, temos a igreja, temos a filarmónica, temos os escuteiros e temos o clube de futebol. São todas elas instituições que trabalham com pessoas gratuitamente. Esta foi uma forma também de nós apoiarmos essas instituições. A igreja suporta todos os custos que estão aqui adjacentes, aliás, a Junta de Freguesia suporta todos os custos que estão aqui adjacentes, e daí essas instituições, a parte delas a angariarem feitos. Todos os anos há aqui uma inovação a nível mesmo de doçaria e o doce trabalhado aqui. Este ano temos aqui uma surpresa, temos o waffles de inhame, já prevê, são muito bons. Temos aqui sempre, como é tradição, a sopa de inhame, porque as famílias eram numerosas aqui na freguesia e era a forma também de se alimentar. A sopa de inhame tem muita tradição aqui. Temos brigadeiro de inhame, queijadas de inhame, portanto temos aqui uma panóplia de inhames diversificados que acompanham também pratos, o charco inhame, temos várias coisas, é só aparecerem quem puder. Aqui nas nossas freguesias da Bretanha existiam muitas ladeiras de inhame. E o que é que nós procuramos? Procuramos voltar a essas tradições das ladeiras do inhame, não deixar terras abandonadas, e tem-se vindo a sentir cada vez mais os produtores a apostar neste tubérculo. Porque antigamente, e como estamos a falar também para uma televisão que tem um grande exponencial nos Estados Unidos e no Canadá, havia uma exportação do inhame para o Canadá e para a América, mas eram contentores mesmo, e perdeu-se um bocado essa ligação. E o que é que nós estamos aqui a procurar? Procurar renovar esta. E é outra forma também das pessoas terem aqui uma forma de sustento. Quem sabe, nós não sabemos, a agricultura tem altos e baixos, e o inhame pode ser, até porque o inhame é muito saudável. Se procurarem, vão ver que o inhame faz bem à pele e diversas doenças que evita, inclusivamente. E a mensagem que eu procuro para dizer a eles é: a nossa tradição é receber bem, continuamos a receber bem cá as pessoas. É verdade que isso é também uma forma, através da comunicação social, de nós fazermos chegar a ele. É muito importante a eles todos que partiram daqui e que muitos não esquecem a sua terra. Esta também é uma maneira de, se calhar, eles através da televisão mostrarem aos seus filhos o que é que nós fazemos cá de bom. Portanto, é uma forma que nós temos de os relembrar e ajudar também na educação dos filhos.
E estamos agora no Salão Nobre da Junta de Freguesia da Ribeira Seca. Ribeira Seca, que é uma freguesia que tem evoluído muito nestes últimos tempos, já vendo as infraestruturas que estão aqui feitas, não são todas as juntas que têm umas infraestruturas destas, que possam prestar um serviço tão melhor do que algumas das outras, que esperemos que cheguem lá. Nós temos atrás de nós um quadro lindíssimo, mas ninguém melhor para falar do que o Sr. Presidente. É verdade. Antes de falar aqui das nossas instalações, falo um bocadinho da freguesia. Ribeira Seca, como sabemos, é uma das 14 freguesias do Concelho da Ribeira Grande e uma das 5 que constituem a cidade, juntamente com Ribeirinha, Matriz, Conceição e Santa Bárbara. O nome de Ribeira Seca advém do facto de nossa freguesia ter uma linha de água que grande parte do seu tempo anualmente está seca, razão pela qual advém o nome Ribeira Seca. É uma freguesia que começa a ser ocupada pelos primeiros povoadores no século XV, logo após do início do povoamento aqui da ilha de São Miguel, e a nossa freguesia acaba por ser povoada devido ao facto de existir um conjunto de terrenos de aptidão rústica, aptidão agrícola, de grande qualidade, proximidade à água, e isso fez com que, obviamente, os primeiros povoadores, quando chegaram aqui à Ribeira Grande, tivessem ocupado aqui a zona de Ribeira Seca. Falando um pouco aqui da sede da Junta de Freguesia, voltando à pergunta inicial, é um edifício que foi inaugurado em 2011, é um edifício que possui um conjunto de valências, desde logo ligado à parte administrativa e de expediente corrente da nossa atividade. Há uma zona, uma aula aqui do nosso edifício que está reservado à própria Junta de Freguesia, mas depois há um conjunto de outras salas que estão ao dispor da sociedade e, no caso em concreto, da população da freguesia. Há um edifício, pela sua volumetria, pela sua beleza, merecia ser reabilitado. Como referi, este edifício, se a memória não me falha, foi adquirido em 2003, é o único edifício com 5 varandas na freguesia da Ribeira Seca. Aliás, algumas pessoas mais antigas conheciam essa casa como o edifício, a moradia das 5 varandas. Era uma habitação, era uma moradia que entretanto foi reabilitada e atualmente temos essas belíssimas instalações, como podem ver. E é daqui do Salão Nobre da Junta de Freguesia da Ribeira Seca que nós vamos ao primeiro acompanhamento destas que são as romarias que existem aqui na Ilha de São Miguel. A devoção dos habitantes da Ilha de São Miguel é muito grande, desde 1522, que foi quando começaram estas romarias. Nós vamos ver como é que foi a chegada das romeiras dos Arrifes. Até já! Eu sou da Ilha do Pico e vim trabalhar para São Miguel, estou cá há 7 anos e comecei a romaria com uma mera curiosidade com uma colega minha e depois participei, salvo erro, em 2 sem ser da coordenação. Depois houve uma desistência, formou-se uma nova equipa e nomearam-me para tal. No meu caso eu comecei pela experiência, porque eu não sou de cá, no Pico não há essa vivência dessa forma e depois a partir do primeiro ano fiquei com o bichinho e já venho pela fé, por aquela vontade de partilha, de convívio, de estar com o Senhor, como o Padre David referiu há bocadinho, do seguir. Ele vai com a cruz e nós vamos seguindo, mas seguindo de verdade e não obrigados. Nós éramos 44 mais 3 da Sagrada Família e 47 no total. E percorreram no total quantas igrejas? Sei que começaram às 4 da manhã. Quantas igrejas percorreram? Salvo erro, 17. Tivemos que tirar uma porque não dava tempo de chegar aqui à hora de tirar. Não fomos a Santa Clara, pronto, mas o tempo que perdemos, não foi perder, o tempo que levaríamos até Santa Clara tivemos na exposição do Santíssimo. Por isso não deu para... E a nível porque eu sei que muitas vezes as senhoras também auxiliam os romeiros que estão também pelo caminho. O que é que têm programado? Nós tentamos dar sempre um apoio em alguma refeição. Da nossa parte é isso. Pois normalmente quem acompanha mais os homens são as famílias e não um grupo de peregrinas. Já houve alturas de darmos uma espécie de café com uma malaçada, só assim um miminho para aconchegar o estômago. Também não é fácil estar de outra forma. Dona Catarina, pedia então no fim só que deixasse
deixasse uma mensagem para quem nos vai ouvir, especialmente nesta época agora de fé e de romaria. Peço que preparem-se bem para a Quaresma, porque é um momento importante, como o Padre David referiu. Estamos-nos a preparar para o momento mais importante da Igreja e tem que ser bem preparado. Acompanhem os romeiros, façam alguma coisa por eles, rezem por eles, principalmente rezem por eles, por aqueles que vão sair agora nestas 4 semanas. E você, vês que também, apesar de ter acordado às 4 da manhã, como é que se sente? Cansada, concretizada? Cansada, feliz por ter terminado, por ter corrido tudo bem, desde a seguida até a chegada, mas cansada. E nós estamos neste momento junto a um ponto emblemático aqui da Ribeira Seca, um fontenário, e ninguém melhor para nos descrever este local, este centro da freguesia. Sr. Presidente, qual é a importância deste fontenário? Muito bem, este fontenário, devido à sua localização, por estar no centro do Largo de São Pedro, que acaba por ser aqui o centro da freguesia, é um fontenário que merece todo o nosso carinho e todo o nosso destaque. É, segundo os entendidos e quem entende estas matérias, é um dos fontenários, ou se não é o fontenário mais antigo dos Açores. A data da sua construção é desconhecida, ou seja, não é conhecida, mas não é com precisão, mas estima-se que tenha sido construído em 1515. No entanto, devido às erupções do Pico de Sapateiro em 1563, parte da freguesia e este fontenário inclusivamente ficou soterrado com essas erupções. Esta praça que nós estamos também foi requalificada pelo atual executivo da Junta de Freguesia da Ribeira Seca, se a memória não me falha, em 2015, tendo sido introduzida aqui um conjunto de elementos de arbóreos, nomeadamente as árvores que vêm aqui junto, esses bancos que permitem os velhotes e a comunidade senhor da freguesia passar algum do seu tempo. A ideia é que essas árvores fizessem alguma sombra, infelizmente atualmente ainda não é possível, e também foi eliminado todas as viaturas que existiam no interior dessa praça, que muitas vezes era utilizada como parte de estacionamento. Foi impedido o estacionamento, dando assim, no nosso entender, o devido valor a este fontenário, como já referi, é o mais antigo dos Açores, segundo quem entende dessas matérias, e dando também o devido valor a esta praça que é central e que é muito importante para nós. E é daqui, deste fontenário, que nós vamos para intervalo, não sem antes vos deixar com um gostinho daquilo que se vai passar a seguir ao intervalo. Nós vamos ter o acompanhamento dos Romeiros de Santa Maria de Toronto e ainda uma visita ao restaurante Mercado do Peixe. E já de volta à segunda parte do programa, tenho comigo novamente o Sr. Presidente, desta vez ainda no centro da Ribeira Seca, mas agora ao pé da igreja principal aqui desta freguesia. Quer-nos contar um bocadinho da história desta igreja? Exatamente. Estamos juntos à igreja de São Pedro que é o padroeiro da Ribeira Seca. Estamos no local onde outrora existiu a ermida de São Pedro, que após as erupções do Pico de Sapateiro, que falei anteriormente, em 1563, fez com que esta ermida fosse completamente destruída pela esquadra lávica que atingiu aqui a freguesia. Foi então posteriormente, isso no início do século XVI, erguida a igreja de São Pedro no local onde anteriormente havia a ermida de São Pedro. Esta igreja, como já referi, do início do século XVI, tem vindo a sofrer transformações, algumas obras, algumas ampliações ao longo dos séculos, e isto é bem patente quer na sua fachada, quer também no seu interior, razão pela qual é um elemento de destaque, exatamente, é um ponto de interesse e de paragem obrigatória. E aqui também na igreja de São Pedro que ocorre aquelas que são as maiores tradições desta freguesia e também, diria, do Concelho da Ribeira Grande, até porque marcam aquele que é o feriado municipal de 29 de junho. Falo das Cavalhadas de São Pedro, que tem origem, ou a sua origem acaba por ter várias versões. Há versões mais religiosas em relação ao início dessa festividade e outras mais pagãs.
A realidade é que as cavalhadas é um desfile de homens a cavalo, que ao longo de vários séculos tem percorrido as várias artérias da freguesia do concelho. É constituído por um rei, por 3 corneteiros e 4 lanceiros. 2 lanceiros vão junto ao rei e os outros 2 no final do percurso. Há uma festividade, há uma tradição que, como já referi, tem muitos séculos, tem ao longo dos anos sido participada por vários cavaleiros. Ao longo dos últimos anos contamos com mais de uma centena de cavaleiros na sua incorporação, no seu desfile, exatamente, e isso faz com que esta tradição esteja bem viva. Falar aqui da Igreja de São Pedro é também falar das tradicionais alâmpadas de São Pedro, que também são tradicionais desta festividade. As alâmpadas de São Pedro não é mais do que um arranjo floral composto por hortênsias, bordões de São José e rosas, e também por fruta da época. Há uma manifestação cultural que traz sempre imensas pessoas à freguesia, inicialmente na década de 90 muito ligada a escolinhas, ou seja, eram marchas participadas essencialmente por crianças. A realidade é que elas cada vez mais surgem no panorama regional, cultural da ilha e da região como um local de paragem obrigatória. E é deste espaço magnífico que nós vamos até à chegada dos romeiros de Toronto, Santa Maria de Toronto, o primeiro grupo de romeiros a fazer as romarias aqui na ilha de São Miguel e que nós acompanhamos. A romaria para mim, quer dizer, já posso falar que foi uma herança do meu pai, que sempre foi romeiro, a gente criamos na criação na romaria, e a devoção à nossa fé, as nossas aflições da vida também, às vezes chamam-nos para chegar mais um pouco das orações, para nos dar um pouco de força também para enfrentar as dificuldades da vida. Começamos as nossas preparações já em novembro, lá em Toronto, quer dizer, e é todos os anos assim, quer dizer, temos sempre irmãos novos que vêm pela primeira vez e temos de fazer sempre os ensaios para prepararmos. E temos sempre algumas novidades, cânticos novos, quer dizer, para a gente estar mais ou menos dentro do esquema para que a gente faça uma coisa mais potente. Esse é o 3º ano que venho da romaria. E sabemos que este ano é um motivo especial para tal. Queria-nos contar um bocadinho sobre isto? Há 4 anos atrás, o meu filho estava estudando e aconteceu que ele teve em português, não sei dizermos aneurysm, em inglês, não sei como é que se diz em português. Foi transportado da escola para o hospital e os doutores foi operado e eles disseram que em 12 horas que ele ia falecer. Mas prova que a romaria é uma coisa certa e é uma coisa sagrada que ele está aqui ao pé de mim. Esta romaria é uma coisa para descansar. A gente cansa-se, mas fica descansado. Porque quando a romaria acaba, não temos dores, não sentimos nada, sentimos que o pesadelo foi-se embora. E com o meu filho desta vez comigo, então melhor ainda. I want to thank my mother and my father. For what? For helping me when I had my brain aneurysm. Thank you. Thank you. We will do anything for you. You will? Yes. Eu sempre tive uma relação extraordinária com os romeiros do Canadá porque sempre admirei a coragem deles. Alguns já ausentaram-se da nossa terra, da nossa que também terra deles há muitos anos e com muito sacrifício regressam à sua terra anualmente para fazerem esta caminhada. Sempre fui apologista da existência deste rancho, embora haja naturalmente algumas diferenças, mas que são perfeitamente aceitáveis, derivado ao facto de alguns deles já terem-se ausentado da nossa ilha há muitos anos e naturalmente estarem habituados a outro tipo de vida, mas fazem a caminhada tal qual nós fazemos, naturalmente com umas pequenas diferenças que são perfeitamente aceitáveis. Portanto, é um rancho que eu sempre tive, volto a repetir, sempre tive um relacionamento extraordinário com eles, sempre enalteci o facto de eles virem do Canadá fazerem esta caminhada, porque apesar de se terem ausentado há muito tempo, nunca esqueceram o local onde nasceram, os seus pais, alguns até já nasceram no Canadá, e isso é uma forma de manter viva essa nossa linda tradição num país muito distante do nosso e onde há muitos imigrantes. A romaria para mim está-se bastante boa este ano, comparando com o ano passado. O ano passado tive azar, tive um azar físico.
e também vinha com um pedacinho de medo para estar outra vez, mas felizmente tem-me corrido bem. Já sabe que fisicamente a gente não se sente 100%, mas já há sempre aquela dor aqui e ali que é a própria da romaria. É muito, vale a pena vir e tenho por costume dizer que às vezes quando falo com as pessoas que venham, que se têm ideias de vir, que venham, que não guardem para muito tarde, ou não, desculpe, ou que não guardem e esperem que tenha quase casar na vida para vir, porque a romaria em si fisicamente adorida. E se tiver um peso na consciência ou que esteve algum azar na vida, torna-se muito mais difícil. E depois dos Romeiros de Santa Maria de Toronto, nós estamos neste momento ao pé de um outro local emblemático ligado à religião. Sr. Presidente, quem é que está por trás de nós? Muito bem, por trás de nós está o busto de Madre Teresa da Anunciada, de seu nome de nascença Teresa de Jesus. Nasceu aqui na freguesia da Ribeira Seca a 25 de novembro de 1658, como podemos ver ali na descrição. Madre Teresa da Anunciada mais tarde ingressa no convento das Clarissas de Nossa Senhora da Esperança e é a pessoa que está na origem da devoção ao Sucessão de Cristo dos Milagres. A Sucessão de Cristo dos Milagres, que devo referir, é a maior manifestação religiosa dos Açores e a segunda maior do país. Esta senhora, de seu nome Madre Teresa da Anunciada, orgulho-nos imenso por ter iniciado este culto e orgulho-nos imenso por ter nascido aqui na freguesia da Ribeira Seca. Por esta razão foi homenageada, se a memória não me falha, em 1968 pela autarquia de então, fazendo e colocando aqui este busto junto à igreja de São Pedro. E daqui nós vamos até ao Mercado do Peixe. Sim, fizemos uma visita ao restaurante Mercado do Peixe, situado em Ponta Delgada. Vamos ver aquelas delícias que por lá há por experimentar. E hoje foi dia de visitarmos o Mercado de Peixe e venha-se deliciar com as suas fantásticas especialidades. Há quanto tempo é que este prato já é confeccionado na casa? Eu entrei aqui no restaurante Mercado de Peixe, comecei a fazer as cataplanas com uma receita da minha patroa, uma senhora viajante, e depois conhece muito os pratos e deu-nos a nossa receita da cataplana. E hoje sigo até hoje a receita dela, por isso que mantém sempre a mesma qualidade, o mesmo molho de tudo. Enquanto a gente compra os nossos da região, o nosso peixe, o congra, o abicuda, o peixe da nossa região. E cá está a nossa cataplana. Isto depois vai aquecer para o lume. Qual é o outro prato que é mais recomendado sem ser a cataplana? O nosso peixe na grelha. Temos o nosso peixe da lota fresquinho todos os dias, para grelhado. O polvo lagareiro, o bacalhau lagareiro, bacalhau fritos, os nossos charrinhos. Carnes, temos o filé mignon, o lombo de porco, a costeleta de porco, a costeleta de novilho e o peito de branco. Lagosta, o nosso peixe, o marisco, mas essencialmente o nosso molho. Se o molho não foi em condições, o segredo está no molho mesmo. E a cataplana tem uma coisa de fazer, tem que ser lembrante, tapada para o busto de tudo ficar completamente na cataplana, e por isso que é o sabor da cataplana. De momento
pratos mais regionais temos os charrinhos com molho de vilão, que é acompanhado com batata salteada e batata doce. Temos o bacalhau frito à regional. Em cima da mesa temos a saladinha de polvo, temos o pão regional e também temos a tábua de queijo com queijos regionais. Temos o queijo branco com a pimenta da terra. Temos bifes à regional, temos o filé mignon, que é com molho de vinho madeira, acompanhado com batata frita, legumes e arroz. Também temos costeletas de novilho, temos costeletas de porco, bifanas, lombos de porco. Dentro de pratos de carne é isso que nós temos na carta de momento. E depois de vermos estas magníficas especialidades, ficamos agora a provar. Não se esqueçam de quando vierem a São Miguel, Ponta Delgada, visitarem o mercado de peixe. Antes de irmos para intervalo, vou-vos deixar com um gostinho daquilo que se vai passar já a seguir. Vamos acompanhar os romeiros de São Roque, vamos a um workshop de explosão de chocolate e ainda um torneio de futebol. E nós estamos neste momento na praia, no areal de Santa Bárbara, pertencente também à freguesia da Ribeira Seca. Sr. Presidente, este é um dos locais que tem recebido muitos eventos internacionais, inclusivamente, empreendimentos turísticos e mais estão para vir. Exatamente, estamos numa zona em franco desenvolvimento. É interessante saber que esta praia, há uns anos atrás, era unicamente utilizada praticamente para a extração de areia. Era essa que era utilizada muita da nossa calçada, ou mesmo muito da nossa construção civil. Felizmente os tempos mudaram, esta praia foi alvo de uma requalificação na altura por parte da Câmara Municipal da Ribeira Grande, foi dado o devido valor e hoje temos uma praia que é o ex-libris da freguesia. Para além de ser a praia maior da Ilha de São Miguel, com praticamente 1 km de extensão, temos uma praia que é muito afamada para a prática de desportos náuticos, nomeadamente o surf e o bodyboard. Há uma praia que ano após ano tem sido galardoada com a bandeira azul, ou seja, é bem patente a qualidade das suas águas e das suas infraestruturas, e também uma praia que tem o galardão de praia acessível, ou seja, pessoas com mobilidade reduzida podem vir aqui a esta praia e podem desfrutar das nossas águas. E é daqui da praia do areal de Santa Bárbara que nós vamos até aos romeiros, vamos ver os romeiros de São Roque. Como é que foi a sua peregrinação ou como é que está a ser a sua peregrinação? Há quantos anos é que é mestre deste rancho? Faço este ano 20 anos, portanto 20 romarias como mestre. E o que é que o fez tornar-se romeiro? Acima de tudo foi a curiosidade. Tive primeiro ano, portanto, há 25 anos foi fundada a primeira romaria em São Roque e senti aquela curiosidade de experimentar. E fiz. E a partir daí tenho vindo sempre durante esses 25 anos. Vim-me curiosidade, depois comecei a gostar da experiência dessa semana e nunca mais parei. E fala-me um pouco da importância desta tradição, do ser romeiro e da romaria em si. Essa tradição é muito importante porque é um momento em que as pessoas param na sua vida para refletir, para rezar. Com a agitação do dia a dia, muitas vezes temos muitas dificuldades em poder parar um pouco, tirar um pouco para nós, isolarmos do mundo, daquilo que nos distrai, das redes sociais, da própria televisão, e assim vamos só pensando em nós, nos nossos problemas e arranjar forma de os tentar solucionar quando chegarmos às nossas casas. E pode-me explicar algum do significado de alguns dos objetos que os romeiros carregam consigo durante esta viagem? Toda a nossa indumentária tem significado. Portanto, o lenço é o símbolo máximo do romeiro, que nunca se pode tirar de cima dos ombros, simboliza a cruz de Cristo. A coroa de espinhos, simboliza a coroa de espinhos. O chale é o manto que foi colocado em cima de Jesus Cristo. A saca, como nos vai pesando nas costas, simboliza a cruz que Cristo carregou.
Loucura. E o bordão, o cetro, que também foi entregue a Jesus Cristo. Também se aplica, portanto, estamos todos vestidos da mesma forma, todos vestidos por igual, portanto, embora varie as cores e os formatos, mas todos de chale e lenço e somos todos iguais. Na romaria não há pobres, não há ricos, somos exatamente todos iguais, temos todos o mesmo estatuto social. 25 anos, uma data, portanto, significa que já conseguimos manter esta tradição pelo menos durante 25 anos. Na nossa freguesia nunca houve tradição de romeiros. Há 25 anos surgiu essa iniciativa e temos vindo conseguindo manter sempre esta tradição durante esses 25 anos. E acha que isto é uma tradição que ainda conta com a participação de muitas pessoas jovens? Sim. Eu tenho, neste rancho temos muita gente nova, muitos jovens, e cada vez mais os jovens têm vindo a aderir. Também derivado aos que vêm gostarem da experiência e falarem com os seus amigos e trazerem também os seus amigos para virem consigo. E só para finalizar, acha que então, embora o esforço físico é bastante extremo, acha que então é uma viagem que vale a pena? Sim, sem dúvida. Vale a pena todo esse cansaço e chegar à nossa freguesia, sermos recebidos, os momentos de convívio que nós passamos, também aqueles momentos de reflexão, e é muito proveitoso, vale mesmo a pena. Todo esse sacrifício, todo esse esforço vale a pena. Ainda no areal de Santa Bárbara, nós temos uma outra curiosidade, uma outra edificação que, apesar de estar já um pouco soterrada, ainda se consegue, e eu não fazia a mínima ideia, lá está, é uma das coisas que este programa tem de bom, vamos sempre conhecendo um pouco da nossa terra. Muito bem, o que estamos a ver aqui na imagem ao fundo são as chamadas casamatas. As casamatas eram construções militares, ou foram construções militares da Segunda Guerra Mundial. Esta em concreto é datada de 1942 e não são mais do que posições de metralhadora. Esta em concreto tem duas posições de metralhadora que serviam para proteger a costa, neste caso em concreto proteger a praia de Santa Bárbara. Segundo quem entende essas matérias, nomeadamente de infraestruturas militares, diz que são únicas no país, porque normalmente esse tipo de infraestruturas faziam proteção aérea e não proteção de costa. Estas, e à semelhança de outras que existem na freguesia da Matriz, aqui do concelho da Ribeira Grande, fazia proteção de costa, ou seja, as posições de metralhadoras existentes nas casamatas iriam proteger de forma que os barcos não pudessem atracar aqui na zona da praia. E isto foi utilizado, como já referi, na Segunda Guerra Mundial. E é das casamatas que nós vamos até à explosão, ao workshop Explosão de Chocolate. O meu gosto pessoal já vem da minha infância, portanto, desde sempre gostei deste mundo dos tachos, das panelas e do fogão, e fui-me deixando levar por esta paixão. Portanto, nós aqui, a nossa função neste tipo de eventos que promovemos por todas as lojas que são nossas clientes, a nossa intenção é de promover os nossos produtos, portanto, dar a provar, mostrar às pessoas como é que os produtos se comportam na aplicação, tirar dúvidas, e hoje vamos trabalhar realmente só chocolate, portanto é um bolo de chocolate, com recheio de chocolate, com cobertura de chocolate e decorações de chocolate, portanto é mesmo por isso é que ele chama explosão de chocolate, e a dar ênfase a uma série de produtos que depois as pessoas poderão utilizar em casa para fazer os seus bolos. A umidade e o chocolate são inimigos, e aí nós temos sempre que tentar trabalhar num ambiente seco, para que o chocolate, que é um produto, uma matéria-prima de excelência, não se estrague, porque é muito fácil com a umidade haver alterações no produto. Estando isso controlado, é muito fácil, é só gostar. Nós esta semana, para além do workshop de explosão de chocolate, vamos ter cá, tivemos cá, já tiveram a oportunidade de falar com a Carla e tivemos cá a Jet Love, que trabalhamos com eles em parceria, somos os representantes exclusivos deles aqui nos Açores, e a ideia surgiu para apresentar os produtos deles, e eles e assim ensinam as pessoas a trabalhar com o produto, mostram que tipo de produto que trabalham, como melhor se enquadra aquilo que a pessoa precisa. Dentro do chocolate vamos trabalhar com vários tipos de chocolate. A Carla está neste momento já a começar a formação e a explicar às pessoas, portanto, numa montagem de um bolo, como é que tipo de chocolate é que se pode utilizar melhor, qual é que se enquadra melhor aquele tipo de bolo, e isto surgiu tudo
tudo para apresentar também os produtos e para as pessoas virem a conhecer a Just Add Love. Nós temos sempre os nossos ateliês que são mais específicos, não é? A quem quer construir o bolo, e temos também as apresentações, as demonstrações que tiveram lugar ontem e vamos ter mais uma amanhã, por forma que as pessoas conheçam o produto de Just Add Love e a facilidade que existe em trabalhar com ele. Tínhamos aberto X vagas, entretanto tivemos que remodelar aqui um bocadinho porque tivemos uma adesão fantástica, tanto no de chocolate como no Fault Line Cake, que irá acontecer à tarde, e até mesmo no que vamos ter amanhã na demonstração de isomalte, que são aquelas estruturas de chocolate, estruturas de açúcar que ficam muito giras nos bolos e que eles também vão apresentar amanhã. E nós estamos neste momento num ponto alto da freguesia da Ribeira Seca, sim, porque é um ponto alto, é uma ermida com muita história, Sr. Presidente. Sem dúvida nenhuma, e esta ermida acaba por, na minha opinião, caracterizar o povo e as gentes da Ribeira Seca. A ermida da Mãe de Deus é uma das 4 ermidas que nós temos ainda na Ribeira Seca. Já existiram algumas ermidas que, entretanto, com o passar dos anos, acabaram por ser destruídas ou não foram devidamente requalificadas na altura própria, pois acabaram por desaparecer, mas como dizia, esta ermida que data do início do século XV, entretanto com as erupções, como já tive a oportunidade de falar várias vezes, do Pico de Sapateiro de 1563, acabou por destruir grande parte desta ermida. Esta ermida, entretanto, ficou destruída durante alguns anos, mas mais tarde, no século XVI, mais propriamente, no século XVII, mais propriamente em 1696, ela foi novamente reerguida, data que ficou patente na base da cruz, no topo desta ermida. Infelizmente, com o passar dos anos e com as crises sísmicas que existiram aqui na ilha, e tendendo ao facto desta ermida ficar num ponto alto da freguesia, infelizmente ela foi alvo por diversas vezes de destruição. Esta resiliência de um povo, e esta ermida caracteriza bem isto, em que várias vezes se ajoelhou devido às crises sísmicas, mas que souberam ultrapassar. Ainda, infelizmente, o ano passado, como podemos ver também aqui nas imagens, houve mais um deslizamento de terras aqui junto à ermida. Desta vez não mexeu na ermida, mas mexeu no adro. A situação que também estamos a tentar resolver a breve prazo. E é daqui de uma das ermidas da freguesia da Ribeira Seca que nós vamos até a um torneio de futebol. Portanto, nós, o ano passado, a Universidade de Ponta Delgada esteve num torneio em Lisboa, no estádio do Benfica, porque foi a Fundação Benfica que está a divulgar esta atividade junto das universidades séniores. Como sabem, o Walking Futebol é uma atividade para maiores de 50 anos, portanto é um futebol a passo, mais lento, e qualquer pessoa pode praticar. O ano passado correu bem, ficámos em 4º lugar em Lisboa. E este ano fomos desafiados a organizar um torneio aqui em Ponta Delgada. E pronto, está a acontecer o torneio, temos 6 equipas, 5 vêm do continente e a nossa equipa aqui de Ponta Delgada. As universidades temos Rio do Moro, temos a Universidade de Ribeira do Pena, de Linda a Velha, e é só, há uma que traz 2 equipas. A prática do desporto é importante em todas as idades. Acima dos 50, eu acho que é ainda mais importante. As pessoas têm que se manter ativas. Para além das pessoas terem que se manter ativas, essa prática permite muito o convívio. As pessoas divertem-se, saem de casa, portanto, acho que é muito importante mesmo a prática de uma atividade desportiva, nesse caso, é o Walking Futebol. Nós andamos a disseminar a modalidade pelo país todo. Começámos há 3 anos e o ano passado surgiu a oportunidade aqui em parceria com a Universidade Sénior de Ponta Delgada criar uma equipa cá. Criando a equipa cá fez-nos todo o sentido de incluir as ilhas também neste nosso projeto, porque muitas vezes ficam um bocadinho esquecidas, e para nós faz todo o sentido cada vez mais desenvolver também projetos neste local, e tendo população envelhecida em todo o país faz todo o sentido também abraçar as ilhas neste tipo de projeto. Também o projeto implementa nestas idades, para nós faz todo o sentido, porque é uma população que cada vez está mais isolada, muitos deles cada vez estão mais sós, e isto, para além de trazer-lhes o exercício físico, cada vez mais se comprova ser uma ferramenta importantíssima no envelhecimento e principalmente em ter uma vida ativa, também é uma ferramenta importantíssima para os tirar de casa, para os fazer conhecer novas pessoas e também lhes dar aqui um bocadinho de saúde mental associada à prática desportiva também.
Vamos já de seguida para intervalo, não sem antes vos deixar com aquilo que se vai passar já depois deste breve intervalo. O concerto comemorativo do Comando Operacional dos Açores e ainda Comedy Session contou com o Elfimet do Estúdio 13. De regresso, continuamos na Ermida da Mãe de Deus, agora com uma vista panorâmica sobre a freguesia da Ribeira Seca, com o Solar da Mafoma aqui atrás. Sr. Presidente, Solar da Mafoma, qual é que é a história por trás deste lindo solar? É verdade, é um edifício pela sua dimensão, como podemos ver nas imagens, marca aqui a nossa freguesia. Para além de ser o local, como já tive a oportunidade de referir, na qual as cavalhadas de São Pedro acabam por se concentrar no início e no final do desfile, é um edifício, como já referi, pela sua história, pelas suas características, muito importante. Foi mandado construir, ou começou a ser construído no século XVIII, mas a sua conclusão só termina no século XX. É mandado construir na altura por Luís Bernardo Silveira Estrela, pessoa ilustre da altura, e é um edifício, como já referi, pela sua dimensão, pela sua traça, caracteriza e é um marco arquitetónico único aqui na nossa freguesia. É a freguesia do concelho onde existiram o maior número de fábricas de chá. Como já referi, atualmente não existe nenhuma, mas existem 2 locais na freguesia onde esta produção ainda pode ser, de certa forma, vista. Um desses locais é no Solar da Mafoma, com a fábrica, como já referi, que ainda lá existe, e outro também é aqui no Solar, ou na zona da Barrosa, o Solar da Barrosa, que é um local também que na década de 80 sofreu um grande incêndio, razão pela qual o edifício está completamente devoluto, mas ainda é possível ver algumas fábricas de chá. Deixo-vos aqui com algumas dessas imagens do Solar da Mafoma, que, na minha opinião pessoal, é um edifício muito bonito. E é daqui, com esta vista maravilhosa, que nós vamos até ao Comedy Session, que contou com a presença de Elfimet no Estúdio 13. Cada um tem a sua história para contar, é uma história pessoal que cada um vai partilhar, são histórias inéditas da vida de cada um e são histórias que todas têm piada, episódios engraçados da nossa vida e que têm fins surpreendentes. E qual o propósito desta sessão? O propósito acho que é só um, que é fazer as pessoas rir, dizer aqui uma série de piadas, as pessoas passarem um bom serão, saírem daqui bem dispostas e alegrar a vida a toda a gente. Sem apanharem o coronavírus. Isto a gente já não garante nada. As pessoas saem daqui sem estarem contaminadas. À partida está. Passagem de ano, comia-se 12 malaçadas. Carnaval, malaçadas, já está. Ok, no verão, malaçadas de Berlim, com cremezinho, ideias de negócio, não é? Estou a ver aqui o pessoal já pensarem. E depois à Vila Franca, malaçadas da Vila. Estão bastante mais abertas. O povo açoriano sempre foi um povo um bocadinho mais carrancudo, que não é fácil viver em ilhas, e os tremores de terra, e os sismos, e as tempestades, não sei o que mais. Mas acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais abertas, também têm muito mais influência das coisas que vêm de fora. E a comédia acho que hoje em dia faz parte da vida de toda a gente, e as pessoas vêm e aderem bastante a esse tipo de espetáculos. Portanto, o VU ia ser às 7 da manhã, pelo que a gente foi para o aeroporto às 3 da tarde. Pronto, a VU da Sata, o que é que aconteceu? E assim é horas. Amanhã para o aeroporto. Portanto, o VU estava marcado para as 7 da manhã, a gente foi para o aeroporto às 3 da tarde e o avião saiu às 10 da noite do dia seguinte. Hoje eu vou falar sobre uma experiência que tive numa endoscopia, que é muito engraçada. E qual o propósito desta sua participação aqui nessa Comedy Session? A primeira vez que eu vim me estrear, que me recebi o convite pela primeira vez, vim mostrar às pessoas o talento que eu tenho. E relativamente à comédia aqui nos Açores, como se está-se a estrear agora recentemente, está a ser um público fácil ou um público ainda exigente? Maravilha, não tenho nada a dizer nem a apontar, é um público excelente, é um público bom. Aqui nos Açores, se calhar estamos a mais histórias a ver com a vida dos Açores e com a vida dos açorianos, tanto que estamos nos Açores, certo? Pois, exatamente, mas estamos cá para levar a nossa comédia mais além disso, mais para fora, para outros países e para outras cidades.
Sente-me lá, e a sua agora vai abrir a boca que só levar anestesia. Ela, como diz que era para abrir a boca para levar anestesia, fiquei logo nervoso. Fiquei com vergonha, porque tinha um dente podre. É verdade. É verdade, eu tenho sempre igual. E depois da descontração no Estúdio 13, nós estamos neste momento mesmo em frente ao solar da Mafona. Sr. Presidente, aqui está um dos edifícios, e já falou sobre ele, um dos edifícios históricos da Ribeira Seca, também a fábrica de chá mesmo ao lado. Este edifício continua a ser preservado e continua a ser emblemático da freguesia da Ribeira Seca? Sem dúvida alguma, é um edifício pela sua traça, como já tive a oportunidade de dizer, mas também pelo cuidado que os proprietários tiveram ao longo dos anos de não alterar aquela que é a sua arquitetura, e mesmo o interior deste edifício está devidamente preservado. É uma autêntica chamaria casa-museu aqui da freguesia, para além dos seus jardins, que normalmente no dia das cavalhadas de São Pedro estão abertos ao público, os portões dessa casa estão abertos. Aliás, é do interior desta casa, dos jardins desta casa, que sai o rei, como já referi, com os corneteiros e os seus lanceiros, e depois acabam por descer esta rua, que é a Rua Dr. Hermano Mota, até à Igreja de São Pedro. Mas, como já tive a oportunidade de referir, é um edifício pelas suas características, merece ser contemplado por quem nos visita, e também, e esperamos nós, pelos seus proprietários, que façam a devida preservação por muitos anos, porque efetivamente é um edifício muito bonito. E é daqui que nós vamos até aos 27 anos de comemoração do Comando Militar dos Açores. Ora bem, o Comando Operacional dos Açores tem uma atividade muito importante nos Açores. É o órgão de natureza conjunta das Forças Armadas que assegura a ação conjunta das Forças Armadas em ações de defesa militar ou no âmbito da proteção civil, ou contribuir para a segurança dos açorianos. Aliás, tivemos aqui bem próximo, há pouco tempo, nos Flores, exatamente uma intervenção das Forças Armadas. E, portanto, como um órgão importante para contribuir para o bem-estar e para a segurança dos açorianos, é importante divulgar o que fazemos. E nestas atividades de divulgação do que fazemos e da comemoração dos 27 anos, queria lembrar que o Comando Operacional dos Açores existe há 27 anos, mas antes dele existiu uma organização semelhante. Portanto, ele tem existência com este nome e esta organização de há 27 anos para cá. E, portanto, é importante comemorar. As comemorações têm... hoje tiveram uma missa, tem o concerto hoje, tem amanhã uma cerimónia militar e tem uma conferência alusiva às operações militares em contexto internacional em que as Forças Armadas participam. Aqui tem mais a ver com o entrosamento entre as bandas militares. É uma forma de nós mostrarmos que estamos plenamente inseridos na sociedade, porque o concerto, fazem parte do concerto as bandas militares dos 3 ramos das Forças Armadas, também músicos e cantores, quer do Coral de São José, quer do Conservatório Regional de Música, e isso é uma forma de sentirem, nós sentimos e a população sentir que nós estamos plenamente integrados. A população normalmente não é assim, recebe-nos muito bem, fraternamente, e há um reconhecimento, como não há em outro lugar de Portugal, do trabalho que nós fazemos por parte da população, e portanto nesta área cultural é uma forma de nós mostrarmos isso. Há uma curiosidade que é importante perceber deste entrosamento entre portanto, eu estou a falar neste momento estou a falar dos militares em geral, das Forças Armadas residentes e não tanto apenas e tão só do Comando Operacional dos Açores, que é uma missão também nós divulgarmos o que as Forças Armadas aqui fazem. A curiosidade é mais de 50% dos maestros das bandas filarmónicas dos Açores são, ou já foram, maestros militares. E isto, enfim, define um bocado, acabaram por ser maestros de bandas militares que se
portanto, ou eram dos Açores, açorianos, ou radicaram-se aqui nos Açores e que, entretanto, foram desenvolver a sua atividade através das filarmónicas. É engraçado constatar isto, e isto é de facto uma intrusão, uma cooperação plena entre as Forças Armadas, entre a população açoriana e as suas Forças Armadas. E isto é importante, este conceito do ponto de vista cultural, manifestar isso. E nós estamos em mais um local emblemático, pode-se chamar assim, da freguesia da Ribeira Seca. É a fábrica de telhas, uma fábrica que ainda trabalha o barro, a tradição mantém-se, nós ainda gostamos de ver as nossas casas com telha à moda antiga e aqui nesta fábrica ainda se faz tudo à maneira antiga, não é assim, Sr. Presidente? É verdade, isto deve ser das poucas, não sei se inclusivamente a única fábrica de telha em elaboração cá nos Açores, diria até. Aqui são fabricadas as tradicionais telhas de abicanudo que tantos e tantos telhados fizeram aqui na nossa praça, na nossa freguesia, no nosso município, na nossa ilha e por esses Açores fora, a verdade é essa, e é uma tradição ou é uma produção que infelizmente com o passar dos anos tem vindo a desaparecer. Aqui na Ribeira Seca mantém-se, aqui, verdade seja dita, seja de certa forma agraciado o seu proprietário, o Sr. José Vieira, que ao longo dos anos continua a apostar nesta atividade, onde produz, como já referi, as tradicionais telhas, mas também a famosa sertão que servia antigamente para fazer bolo levo, ou o bolo chamado também bolo da sertão, que muitas vezes acompanha o charro e outro tipo de gastronomia típica aqui da nossa ilha. Sr. Presidente, uma palavra para as nossas comunidades, para muitos que serão com certeza aqui da Ribeira Seca. Eu deixava um convite, se fosse possível, visitem a nossa freguesia. Como tiveram a oportunidade de ver ao longo do programa, a nossa freguesia cresceu, está diferente, está mais moderna, é normal que assim seja, com a evolução dos tempos é normal que muita coisa tenha mudado, por isso é com muito gosto que recebo e deixo o convite a quem nos vê aí deste lado, venha à nossa freguesia, a Ribeira Seca tem ou está de braços abertos para vos receber e também da minha parte pessoal, e aqui faço o convite que obviamente acaba por encabeçar como Presidente de Junta, mas tem a noção que é extensível ao restante Executivo. Nós estamos disponíveis para vos acolher na nossa Junta de Freguesia, caso careçam e necessitem de algum apoio, de algum documento. Eu sei que muitas vezes quem nos visita tem um gosto de levar uma lembrança da Ribeira Seca. Nós temos um conjunto de livros, de medalhas, de bandeiras que podemos disponibilizar para as pessoas que estão longe possam de certa forma se sentir mais parte. Foi um gosto para nós termos como palco principal a freguesia da Ribeira Seca. Não se esqueça, para entrar em contacto connosco, pode enviar um mail para azorosemdestaque@gmail.com. Quanto a nós, é tudo. Até ao próximo domingo.